Alô, galera da Faculdade Elo! Mais uma vez estou aqui, como falei para vocês anteriormente, na aula passada, vamos dar continuidade ao conteúdo desse grande sociólogo, o Emile Durkheim, que dá uma importância grande para a gente entender a sociedade, né? Na última aula a gente falou sobre um conceito de solidariedade mecânica e orgânica para Durkheim, e ele finaliza dizendo que a sociedade orgânica ela é individualista. Ela leva os sujeitos à perda do sentido da sociedade, porque essa super individualização leva o sujeito a uma série de problemas. E o Durkheim estava muito preocupado em entender o sentido da vida das pessoas em sociedade. Isso motivou a escrever um grande livro, que é O Suicídio, né? Apesar desse tema ser um tema tão triste, tão sensível, não é? Mas ele fez um estudo exaustivo exatamente para compreender esse fenômeno. O suicídio, que antes era visto como um elemento mais voltado, na Idade Média, como um elemento religioso, né? Como uma ideia de pecado, uma questão demoníaca. Mais tarde, a ciência vai abordar o suicídio pela perspectiva da saúde pública. Aí entra o suicídio na perspectiva da psicologia, da psiquiatria, né? E o Durkheim, como também um cientista, vai abordar o suicídio, mas aí, pela primeira vez, uma abordagem sociológica do suicídio. Uma abordagem sistemática, aprofundada, baseada em uma série de protocolos científicos, ou seja, de métodos rigorosos, de teorias, de investigação, com estatísticas, para entender esse fenômeno do ponto de vista sociológico. Ou seja, se antes a psicologia e as ciências da saúde mental entendiam que o suicídio era algo que estava no indivíduo, algo que era, portanto, individual, íntimo, ligado à mente daquela pessoa, Durkheim vai procurar fazer o seguinte: ele não vai dispensar, não vai ser contra essa perspectiva, mas ele vai trazer uma outra perspectiva de análise, que é: quais os fatores sociais influenciam na ação suicida? De que maneira a sociedade, como agente influenciador da vida das pessoas, de que maneira ela pode estimular a pessoa a se tornar um suicida, né? E esse livro dele é um livro referência para a temática, tanto para atualizá-lo, para ver até onde ele se aplica na realidade hoje, e para exercer a crítica, já que é um livro superado, não descartado, mas que existem teorias para compreender esse fenômeno hoje, muito mais atualizadas, né, que revisitam esse clássico, mas procuram hoje outras formas de entendimento desse fenômeno. Mas ainda assim é um livro, é uma obra fenomenal para a compreensão do suicídio, tá certo? E é uma obra inaugural, é pioneira nessa perspectiva sociológica científica de analisar a sociedade como agente influenciador. E aí ele vai trazer primeiro o conceito de suicídio. O que é o suicídio? O suicídio não é um ato qualquer, não é? O suicídio é um ato voluntário e consciente. A pessoa ela é suicida na medida em que ela toma o próprio ato, ela sabe que esse ato vai ter como finalidade a própria vida, né? Como a vitimização da própria vida, né? Ou seja, se alguém pega uma moto e sai dirigindo por aí na contramão, não necessariamente essa pessoa é um suicida. Ela é alguém irresponsável, obviamente, alguém que não está com a cabeça no lugar, mas ela não quer dizer que é um suicida, né? Um suicida é aquela pessoa que toma um ato consciente, sabendo que esse ato vai resultar na sua própria vida, ou seja, vai resultar que ele é uma vítima final, né? Portanto, pessoal, e aí Durkheim vai trazer para a gente 3 tipos de suicídio, tá certo? Vamos pensar comigo, quais são esses 3 tipos? O Durkheim vai apresentar primeiro o suicídio egoísta. E o que seria o suicídio egoísta? A palavra egoísta aí, não entendam como aquela leitura, aquela interpretação, digamos que moralista do egoísmo, pejorativa, não é isso. O egoísmo aí de Durkheim se refere ao ego da pessoa, à individualidade,
a alguém que só olha para si, não é? E aí como seria esse suicídio egoísta? É alguém que está cansado da vida, alguém que perde o sentido de coletividade, alguém que não vê mais significado, motivo para viver. Nas palavras de Durkheim, o suicida egoísta é aquele que está demasiadamente desintegrado da sociedade. É alguém que perde o senso de ligação com a sociedade. Ele se sente só. E esse sentimento de solidão faz com que ele tire a própria vida. Tá certo? Então esse é o primeiro aspecto, é o primeiro exemplo. É o primeiro tipo de suicídio para Durkheim. E aí ele vai trazer depois o suicídio altruísta. E o que seria o suicídio altruísta? É o oposto do egoísta. O suicídio altruísta é aquele em que a pessoa está, palavras de Durkheim, abre aspas, demasiadamente integrado à sociedade, fecha aspas. Ou seja, uma pessoa que está tão ligado, está tão enraizada na sociedade, a sociedade está tão interligada a ele, que é a sociedade que o motiva a tirar a própria vida de alguma forma. Por exemplo, o Durkheim vai dar o seguinte exemplo. As mulheres hindus, né? Elas, quando o marido morria, ela deitava na fogueira onde o marido estava sendo cremado para morrer junto com o marido, mas não como uma punição. E sim porque elas entendiam a sociedade, a cultura daquela época, daquele povo, fazia com que a mulher entendesse que aquilo era um elemento intrínseco da sua cultura. Portanto, ela se matava junto com o marido por uma questão cultural, por uma questão de honra, por uma questão de valor social, tá certo? Um outro exemplo que a gente pode dar é dos kamikazes na Segunda Guerra Mundial, que tiravam a própria vida em nome da pátria, em nome da honra, naquele momento de tensão e de guerra. Um outro exemplo, para a gente finalizar, o suicídio altruísta, é ainda hoje, muito recorrente no mundo, os homens-bomba. Né? Esses islâmicos extremistas, né, que fazem uma leitura distorcida do Alcorão e aí tornam-se homens-bomba, né, que tiram a própria vida em nome de uma causa maior do seu povo. E isso está extremamente interligado a fatores religiosos, fundamentalistas. Né? Então é um outro exemplo de suicídio altruísta. E por fim, nós temos o suicídio anômico. O suicídio anômico é aquele que existe quando as pessoas elas passam por crises sociais. E as crises sociais elas geram desregulação normativa. A pessoa está numa vida tão instável, com problemas sociais, familiares ou coisas do tipo, e isso leva a uma desregulação normativa. E nesse momento a pessoa perde o sentido da vida e tira a própria vida, né? Ceifa a própria vida por conta disso. Tá ok? Vamos dar aí mais alguns exemplos para finalizar. Vocês lembram daquele cantor de rock da banda Nirvana, sucesso nos anos 90? Em 94, o Kurt Cobain ele tira a própria vida. Esse ato trágico teve uma repercussão imensa. O Kurt deixou uma carta. Nessa carta, dirigida à sua filha e à sua esposa, em particular, ele fala sobre a vida perdeu sentido para ele. Ele chega a dizer explicitamente lá na carta que perdeu a vontade de viver. Então, se a gente fizer uma leitura rápida, geral, obviamente que a gente não tem propriedade para analisar o caso em si, mas a princípio a impressão que temos é que isso trata-se de um suicídio egoísta. Concordam comigo? Pensem bem. Um outro fator interessante é que na semana em que o Kurt ele tira a própria vida, existe uma série de suicídios de jovens fãs do artista. É como se a morte do cantor servisse de motivação para que os seus fãs tirassem também a sua vida. E que tipo de suicídio é esse? Um suicídio
A princípio, nós podemos entender, portanto, como suicídio altruísta, de alguém que, motivado por elementos culturais, musicais da sua época, tira a própria vida diante daquele contexto. Ou seja, a história do Kurt, né, o suicídio do Kurt Cobain, nós podemos aí dar dois exemplos: o suicídio egoísta, o seu suicídio, e o suicídio altruísta, o suicídio dos seus fãs, que tiram a própria vida na sequência, né, como repercussão da sua morte. E aí a sociologia contemporânea não deixou de se interessar pelo suicídio, não é? Existe um estudo feito lá nos anos 70 por um antropólogo, ou melhor, desculpe, por um sociólogo chamado David Philip, que ele traz o conceito de efeito Werther. E o que seria o efeito Werther? Primeiro, Werther é uma referência a um livro da literatura romântica lá da Europa que narra a vida de um jovem chamado Werther. É uma ficção. E o Werther, esse livro é de um escritor chamado Goethe. E o Werther, ele, ao longo da obra, ao longo do romance, ele vai expressando o seu amor por uma mulher que não estava mínima para ele. Por uma mulher que simplesmente não correspondia por esse amor platônico, esse amor idealizado. Ele era uma espécie de um cara tão apaixonado, só que essa paixão não havia a menor correspondência. Ao final da obra, o que acontece? O Werther ele tira a própria vida por conta de um amor não correspondido. Esse livro ele tem uma repercussão imensa. A obra é uma ficção, mas o impacto foi tão grande na sociedade, esse livro se tornou um best-seller para a época, que uma série de jovens na Europa saíram tirando a própria vida, inspirados, motivados naquela ficção romântica, né? Então, isso causou uma cadeia de suicídios pela Europa. Esse fato, sim, foi real, né? E nos anos 70, o David Philip faz uma análise que diz ele o seguinte: quando um suicídio ele é amplamente divulgado nas mídias, nos veículos de comunicação, ele é massificamente veiculado, isso aumenta as taxas de suicídio. Porque é como se aquela pessoa que tem vontade de se matar, e essa vontade está latente, ou seja, guardada dentro de si, uma pessoa que tem predisposição para o suicídio, quando um fator ativador do suicídio acontece, ele manifesta essa vontade, ele expressa de alguma forma essa vontade. Ou seja, para resumir, quanto mais se veicula na internet, na televisão, nos jornais, notícias sobre suicídio, isso aumenta o suicídio porque motiva as pessoas a se matarem mais, não é? Por isso existem alguns países que proíbem ou limita a veiculação do suicídio para não ativar a vontade nas pessoas e não gerar suicídios em cadeia, tá certo? Vocês podem pesquisar na internet que vão encontrar mais exemplos como esse do efeito Werther apresentado aí pelo sociólogo David Philip. Tá certo, pessoal? A gente, portanto, percebe aí que a sociologia durkheimiana, a sociologia desse grande pensador Durkheim, ela ainda é presente, ela ainda pode ser atualizada e aplicada para a gente entender a nossa realidade. Para concluir, gente, já que a gente falou tanto do suicídio, a gente precisa deixar uma mensagem de que viver é muito importante. A gente também não pode olhar para uma pessoa que tem uma propensão, um comportamento suicida, com a leitura moral, com aquelas noções tipo de pessoa covarde, fraca. Não é assim que se combate suicídio. Se combate suicídio com diálogo, com aproximação, com respeito, entendendo que aquela pessoa precisa de ajuda, precisa de audição, de um conforto amigo, tá certo? Então vamos falar muito mais em valorizar a vida do que necessariamente combater o suicídio, porque valorizando a vida a gente consegue prevenir esse mal que ainda infelizmente assola e vem crescendo muito na sociedade. O número de suicídios tem crescido muito, sobretudo entre os jovens.
e é nos preocupando com o outro que a gente consegue combater esse mal. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, um forte abraço para vocês e até logo!